Olá, gente, tudo bem? Como a tia Débora já tinha falado, vamos intercalar as atividades complementares com a unidade, né? Então, a unidade de português finalizamos, mas se observarmos nas atividades complementares, tem questões, né, atividades relacionadas a esta unidade. Então, vamos incluir, para a gente tentar acabar juntos, a unidade complementares juntamente com a unidade que for dada, certo? Então, vamos lá, página 82. Observe o quadro Mona Lisa, depois leia a legenda, né? Então, tem aí o quadro da Mona Lisa, e lá embaixo tem a legenda. Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda, ou ainda Mona Lisa del Giocondo, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. Então, a gente conheceu, né, um pouco lá na primeira unidade sobre ela, e aqui está ainda intensificando o assunto sobre ela. Aí tem artista Leonardo da Vinci, dimensões, né, do quadro, 77 centímetros vezes 53 centímetros, né? Localização, Museu do Louvre, França, desde 1797. Criação, 1503 a 1517. Material, tinta a óleo, né? Então, tá falando um pouquinho o que o artista usou, o local, o ano da criação, certo? Então, vamos lá para a próxima página. Segundo as informações da legenda, Mona Lisa foi um dos quadros de Da Vinci, ou o único quadro do artista. Então, gente, vocês podem ir lá na primeira unidade, tá? E pode ver também se foi só esse quadro que o Da Vinci fez ou teve outro quadro, tá? Eu coloquei uma ficha de informações no nosso planejamento, tá? Então, essa ficha é relacionada ao próximo, o exercício C dessa página, tá? Então, para responder essa questão aqui, tem uma ficha no nosso planejamento. Pede a mamãe. Então, vamos lá. B, tem um caça-palavras, né? Na palavra lisa, a letra S tem o som de Z. No caça-palavras, há outras 12 palavras em que o som S tem o som de Z. Encontre-as, tá? E aqui embaixo, como a tia Débora falou, tem uma ficha de informações sobre a obra de Leonardo da Vinci no nosso planejamento, tá? Então, pede a mamãe aí para abrir o nosso planejamento. Página 84. Ficha de informações sobre a obra de Leonardo da Vinci. Por quais nomes essa obra é conhecida? Aí vocês vão olhar lá. O museu em que se encontra a obra original de Da Vinci é um dos mais famosos do mundo e fica em Paris, na França. Qual é o nome desse museu? Em que ano o quadro foi pintado? Mudando um pouco de assunto, mas só um pouco. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Será que alguém sabe? Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Então, essa pergunta aí está lá no nossa atividade, no nosso planejamento, tá bom? Essa resposta aí. Podemos afirmar que o quadro considerado o mais famoso do mundo tem quase a mesma quantidade de anos que a chegada dos portugueses a nosso país? Faça as contas e verifique se essa informação está correta, tá? Então, vocês vão fazer aí
a continha para descobrir se essa afirmação, né, está correta. Uma curiosidade: pega uma régua de 30 centímetros e faça um traço utilizando toda a extensão dela. Na seguida desse primeiro traço, faça um segundo com a mesma medida. Depois, acrescente 17 centímetros aos dois primeiros. Seu traçado pronto ficou em 77 centímetros, né? Porque o quadro ele tem 77 centímetros. Então, quem não conseguir fazer isso lá com a imagem, né? Essa medição aí, que não tem problema, tá, gente? Não conseguiu, pode deixar lá. Só bota para mim no livro: tia, não consegui, tia, cancelei. Essa atividade aqui, tá? Uma curiosidade, da página 84. Eu não botei diretamente cancelado, porque de repente alguém consiga fazer. Então, vamos lá. Essa D aí da página 85, tia Débora cancelou, tá? Está cancelada, não é para fazer. Então, vamos lá. Leia. Número 2, leia. Pintor e cientista precoce. Conheça a trajetória do gênio que viveu entre a ciência e a arte. O pequeno Leonardo nasceu em 1452 na cidade italiana de Vinci. Como você já deve ter percebido, ele incorporou ao seu nome de batismo o de sua cidade natal. Assim ficou conhecido como Leonardo da Vinci. Quando criança, ele costumava desenhar tudo o que via pelos arredores de sua casa: insetos, flores, passarinhos, nada escapava a seus olhos. Por meio de seus trabalhos, Davi tentava descobrir como as coisas funcionavam. Ele analisava cada detalhe, desenhava e depois fazia anotações do desenho. O curioso é que as anotações eram todas escritas ao contrário. Para decifrá-las, seria preciso colocá-la na frente de um espelho. Provavelmente ele queria evitar que alguém roubasse sua descoberta ou a divulgasse antes de estar totalmente pronta. Aí tem até um link, tá, gente? Que se vocês quiserem pesquisar aí, ó, fiquem à vontade de fazerem pesquisa. Tem um link aí, tá? Tá disponível esse link aí para vocês se aprofundarem mais. Então, explique a origem do sobrenome de Da Vinci. Explique a origem do sobrenome de Da Vinci. Página 86. B. No trecho a seguir, grife as palavras em que o S tem um som de Z. Então, temos aí palavras desenho, desenhava, coisas, curioso. Então, vocês vão grifar, né? Pode até pintar somente essas palavras, certo? Aqui tem um som de em que o S tem um som de Z, tá, gente? Não é qualquer palavra, não. C. Há duas palavras que você grifou que têm a mesma origem, e isso são de uma mesma família, copias aqui. Então, se é da mesma origem, né, duas palavras que é da mesma origem, né, e da mesma família, que são de uma mesma família. Então, vocês vão escrever aí na letra C. D. Escreva outras três palavras da mesma família da palavra casada, tá? A letra E, tia Débora cancelou, tá, gente? Está cancelado. Aí a número 3, né? Tem 1, 2, feijão com arroz,
né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão inglês. 7, 8, comer biscoito. 10, 9 e 10, comer pastéis. Tem um site aí também abaixo, né? Onde vocês encontram. Pode pesquisar também. Então, ó, retire do texto, né? A próxima página. Próxima página e última, 87. Retiro do texto 2 palavras que recebam acento circunflexo, tá? Então, qual é o acento circunflexo, gente? Aquele chapéuzinho, certo? Então, depois, tire 2 palavras com acento agudo, né? E uma palavra com tio, tá, gente? Então, tá bem fácil. Aí, abaixo aí tem, ó, a B. Agrupe as palavras a seguir de acordo com os acentos que recebem agudo ou circunflexo. Então, de um lado, palavras com acento agudo, do outro lado, palavras com acento circunflexo. Vocês vão tirar as palavras desse quadro. E a letra C, entre as palavras da atividade B, que é a de cima, ó, entre as palavras da atividade B, certo? Aí vocês vão escolher 5 com palavra circunflexo e 5 com acento agudo. Crie um pequeno texto, tá, gente? Um pequeno texto no caderno de vocês, não precisa ser uma folha inteira, um pequeno texto em que elas sejam utilizadas. Então, vocês vão escolher 5 palavras de cada, 5 palavras de cada, 5 circunflexo, 5 palavras com acento agudo. E aí, vocês precisam utilizar essas palavras dentro do texto que vocês irão criar, tá bom? E é no caderno, certo? Gente, até aí, até a página 87. Beijo, qualquer dúvida, chama a tia Débora no privado.